Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra Novum Organum, de Francis Bacon. A frase mais conhecida de Francis Bacon é com certeza: saber é poder. Saber é poder. No século XVI, com efeito, todos os que sabiam mandavam, e todos que não sabiam obedeciam. Ele, Bacon, era um daqueles que sabiam, e portanto comandava. Em comparação à Idade Média, o mundo à sua volta mudara profundamente. A pólvora, a invenção da imprensa e a bússola haviam revolucionado a própria maneira de viver. Naquela época, para uma nação, ter um exército provido de fuzis era como hoje em dia ter uma bomba atômica. Basta pensar, por exemplo, o que os espanhóis e portugueses fizeram na América Latina. Uns poucos homens armados de fuzis conseguiram conquistar um continente inteiro. Francis Bacon, 1561-1626. Nasceu em uma conceituada família londrina. Seu pai era nada mais nada menos do que o Sir Nicholas Bacon, Lorde da Rainha Elizabeth I. Francis Bacon, aos 23, entrou no parlamento e aos 56 assumiu o cargo do pai ao lado da rainha. E logo o coitado caiu em desgraça. Nem sempre, no entanto, foi favorecido pela sorte. Em 1621, na qualidade de juiz, foi acusado de peculato. Tudo dá a entender que ele recebeu dinheiro de uma das partes. Ele se defendeu dizendo que também o recebera da outra parte, mas isso não foi suficiente para desculpá-lo, e acabou passando 4 dias numa cela. Para entendermos Bacon, precisamos, antes de mais nada, compreender a diferença entre indução e dedução. Damos o nome de indução a um raciocínio lógico que parte do particular para chegar ao universal. A dedução, por sua vez, é o caminho inverso. Quer chegar ao particular partindo do universal. Exemplo de indução. Alina é uma jovem argentina que mora na Itália e trabalha como prostituta. Sou, portanto, induzido a pensar que todas as argentinas que moram na Itália são prostitutas. Exemplo de dedução. Todas as argentinas que conheço trabalham como prostitutas, razão pela qual Alina, que é argentina, deve ser uma prostituta. Dei de propósito 2 exemplos errados, justamente para convidar o leitor a desconfiar tanto da indução quanto da dedução. O que precisamos fazer é avaliar cada fato individualmente e só confiarmos na estatística, quando os casos examinados são mais de 99% do total. E olhando bem, nem assim podemos ter certeza absoluta. Mas vamos voltar a Bacon. Ele amava a indução, detestava a dedução, e com ela o silogismo. Também desprezava a matemática, considerando-a pouco experimental. Para ele, a lógica aristotélica não valia nada, era dedutiva demais. Novum Organum. Não se domina a natureza a não ser obedecendo-lhe. Referências: Francis Bacon, 1561 a 1626. Passa sua vida, de um lado, a evoluir em intrigas políticas buscando o dinheiro e a glória, e do outro, escrevendo obras centradas nas ciências. Isso pode parecer paradoxal para quem opõe a contemplação do cientista ao engajamento das questões do poder. Mas, para Bacon, tudo isso depende de um mesmo desejo de poder, porque a ciência não é pura especulação. Ela deve servir para aumentar o poder. Ela deve servir para aumentar o poder dos seres humanos, pela invenção de técnicas. Novum Organum, que pode ser traduzido como um novo instrumento, não se reduz à exposição de um método de investigação em ciência, mais ou menos ultrapassado. Ele consegue fazer uma virada na história, operando uma revolução na concepção da natureza, da ciência, que agora não está mais em oposição à técnica, e por conseguinte do ser humano, que se abre para o caminho de um progresso contínuo. Mesmo não sabendo reconhecer em seu justo valor os trabalhos de Galileu, Bacon é aquele que torna possível o advento da ciência moderna, solapando as bases da antiga. Problemática.
Segundo Bacon, os instrumentos não são tão necessários ao espírito quanto a mão. Ora, os instrumentos do seu tempo não permitem inventar, e a ciência gira em círculo. É por isso que o novo órgão que ele propõe não é apenas um método, o caminho a seguir para expor teorias, mas um instrumento para o espírito, que deveria permitir abrir caminhos para novas verdades e novas invenções. Mas como inventar aquilo pelo qual outra coisa pode ser inventada? Admitindo que um método de investigação seja possível, como avaliar esse método? O que permite afirmar que ele é mais válido do que o de Aristóteles, por exemplo? Teses essenciais. Ultrapassar a oposição entre natureza e arte. Há um critério evidente para avaliar ao mesmo tempo as teorias e os métodos, isto é, a sua fecundidade. As ciências dos antigos são estéreis. Elas não só não progridem, como sobretudo não permitem nenhuma invenção. A invenção da técnica não é uma consequência indireta da ciência. Ela é o que permite avaliar uma teoria. Se ela é eficaz, é portanto verdadeira. Uma ciência que dá um poder real sobre as coisas não pode ser falsa. Compreender como funciona a natureza é poder dominá-la e vice-versa. Mas isso implica abandonar a ideia de oposição entre arte e natureza. A arte é apenas o prolongamento da natureza, e a natureza é como uma imensa máquina. O sábio não é um espectador do cosmos, mas sim senhor da natureza. O entendimento humano cria seus próprios obstáculos. Abrir um caminho é eliminar tudo que pode estorvar o caminho. Ora, se o espírito não chega a inventar, é porque está obscurecido por inúmeros ídolos. Os dados dos sentidos são retrabalhados, a nossa revelia, por preconceitos de todo tipo. Portanto, é preciso, antes de tudo, tornar claro o trajeto e, portanto, purificar o entendimento. Um método para interpretar a natureza, a indução. Dois perigos a evitar são o empirismo, que, semelhante às formigas, se contenta em acumular, e o racionalismo dogmático, que, como a aranha, encerra a natureza no sistema estéril que a razão projeta sobre os fenômenos. É preciso, ao contrário, ser como uma abelha, que tira sua matéria das flores, depois, por uma arte que lhe é própria, a trabalha e a digere. Desta forma, o objetivo é coletar observações para gradualmente tirar delas as formas, que são suas causas. Progride-se, então, pela indução, desembaraçando das formas cada vez mais gerais. A validade das causas encontradas é depois colocada à prova, ao mesmo tempo por experiências, e pela fecundidade das invenções que elas tornam possíveis. A invenção das causas vai de par com a produção de efeitos. A arte, no sentido de experiência e de invenção, é, ao mesmo tempo, o objeto das ciências e o meio de testá-las. Equivale ao que Bachelard chama obstáculos epistemológicos. São os preconceitos que nos fazem ver as coisas não tais como são, mas tais como gostaríamos que fossem. Os ídolos são de 4 tipos. Ídolos da raça, dependem da natureza do entendimento humano. Ídolos da caverna, próprios a cada indivíduo e têm a ver com a sua educação e a sua vivência. Ídolos do comércio, decorrem da linguagem e das determinações impróprias. E ídolos do teatro, provém dos preconceitos filosóficos recebidos. Por exemplo, a oposição movimento natural e violento. Forma, a verdadeira natureza das coisas. Ela é a finalidade das ciências. As formas encontram-se por indução, eliminando tudo que não é necessário ao aparecimento do fenômeno e remontando gradualmente para formas cada vez mais gerais. A forma é abstrata, universal, mas, ao contrário de Platão, não é separada da matéria. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!